Salve, salve galerinha linda! Chegamos então no nosso tão temido cálculo estequiométrico, certo? Vamos chegar passo a passo desvendando esse mistério, isso aqui que assombra a cabeça de você, meu amigo, chamado de cálculo estequiométrico. Nós temos duas certezas na vida. Uma, a morte, e a segunda, que numa provinha de química vai ter um cálculo estequiométrico para a gente resolver, certo? Tentei resumir nesse quadro aqui o que você precisa, de fato, saber dentro do cálculo estequiométrico, e nas nossas próximas aulas nós vamos estar, então, aprofundando cada um desses pontos aqui até começar a resolver os nossos problemas, certo? Então, para continuar recebendo as nossas notificações, se inscreve no canal aqui no cantinho, certo? Deixa um like pra gente, que logo vem na sequência as nossas próximas aulas. Beleza, galera? Então aqui, tudo que você precisa saber. Primeira coisa, falou de cálculo estequiométrico, estamos falando de mol. Aí você pergunta, ah não, cara, isso aí é mol difícil, isso aqui eu nunca vou entender, essa parada. Maluco, mol é uma unidade de medida. Assim como nós temos o quilograma, assim como nós temos o metro, o centímetro, mol é uma unidade de medida para a química, certo? Para dar sentido, para nós trazermos para a nossa realidade, para ser palpável, principalmente numa relação de massa, que já vamos falar aqui embaixo, o que é o mol. Então, o mol é uma unidade da química que nós vamos estar utilizando para átomos, moléculas, íons, elétrons, prótons, enfim, o que for necessário dentro da química. E esse mol tem um valor. Como é uma unidade de medida, como ele é um padrão de medida na química, ele tem um valor. E o valor é 6,02 vezes 10 na 23. Nós poderíamos chamar de 6,02 vezes 10 na 23 entidades quaisquer. Mas como entidades não é muito da minha praia, deixo só 6,02 vezes 10 na 23. E esse valor é chamado de constante de Avogadro. Ah, é que eu preciso decorar esse valor aqui? Cara, normalmente não. Certo? Normalmente o exercício te dá ele para resolver. Mas de tanto falar, acaba memorizando, certo? A repetição a gente acaba memorizando falar desse valor. Então, mol tem isso, claro que é uma unidade de medida, depois nós vamos utilizar essa unidade de medida e tem um valor que é a chamada constante de Avogadro, ok? Segundo ponto que nós precisamos, entender que U é diferente de G, certo? U diferente de G. De vez em quando eu vejo um valor aí, tá o átomo 12U e depois o mesmo átomo 12G. Fala, é a mesma coisa. Cara, o valorzinho numérico, ele vai ser o mesmo, mas o sentido de U e G é diferente, certo? O que significa U? U é unidade de massa atômica, certo? A gente vai chamar também de massa molecular, massa de molécula pode ser também, certo? Então, o que significa o U? U significa quantas vezes uma molécula, ou um átomo, ou um arranjo iônico, quantas vezes é mais pesado, entre aspas, para o pessoal de física não chiar com a gente, é mais pesado que o padrão de medida. Certo? Então eu tenho um padrão de medida. E o meu padrão de medida é o meu carbono 12, certo? O meu carbono 12. A minha fração 1/12 do carbono 12, que é uma fração estável. Certo, gente? O porquê que é utilizado o carbono 12 como um padrão de medida, eu vou deixar aqui embaixo para ti, certo? Um artigo falando sobre o porquê que o carbono 12 é utilizado como padrão de medida. É relacionado com um negócio chamado defeito de massa, certo? Defeito de massa. Então vou deixar um artigo que está bem didático, certo? Tá bacana pra caramba para vocês darem uma acompanhadinha sobre uma relação de defeito de massa. Nós aqui dentro do cálculo estequiométrico, nós vamos precisar saber o quê? O sentido de U e G, certo? Então, U vai me dizer quantas vezes uma molécula, arranjo iônico, um átomo é maior que o meu padrão de medida 1/12, certo? Vamos pegar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, oxigênio. Oxigênio, número atômico 8, número de massa 16, certo? 16, então está me dizendo que o oxigênio tem uma massa 16 vezes maior que o meu padrão carbono 12. Ponto. É isso que está me dizendo U, certo? Se eu pegar a molécula do H2O, a molécula de H2O tem uma massa de 18U, certo? Então, 18U, então está me dizendo que é 18 vezes maior, a molécula d'água tem uma massa 18 vezes maior que o meu padrão de medida, ok? Então, a relação U é unidade de massa atômica, certo? Leva em consideração o meu padrão.
Agora G. G é a unidade que nós conhecemos. G é a unidade de massa em gramas, então é o nosso palpável. E como que nós trazemos para o palpável e tiramos a relação? Aqui do meu carbono 12. Nós trazemos para o palpável utilizando o mol. Então, gramas é a massa, certo? Gzinho é a unidade de massa em gramas para 1 mol. E o que nós vamos estar fazendo nas nossas próximas aulas é calculando essa massa de 1 mol para trazer para a nossa realidade. Quando eu falo palpável, é poder pegar uma certa quantidade, colocar numa balancinha, aferir a massa e poder trabalhar, certo? Átomo é uma unidade muito pequena. A gente não consegue pegar um átomo, colocar numa balança, saber qual é a massa desse átomo e trabalhar, certo? Então nós precisamos de uma quantidade que seja palpável para nós, para que possamos trabalhar e facilitar as nossas contas. E o mol nos ajudará nessa relação com gramas também, certo? O que mais eu preciso aqui? Que 1 mol de gás na CNTP equivale a 22,4 litros. O que é CNTP? Antes que tu fique pensando e me pergunte. C. Condições. N. Normais. T. Temperatura e pressão. Então, 1 mol de gás nas condições normais de temperatura e pressão. Então, aqui, ó, temperatura é 0 graus Celsius, que corresponde a 273 Kelvin. Temperatura normal não é 25 graus, certo? Temperatura normal na CNTP igual a 0 graus Celsius, 273 Kelvin. E a pressão é a nossa pressão a nível do mar, o clássico 1 atm, beleza? De onde que tira esse valor? Falando, mas se o exercício me der, que não é na CNTP, que é na temperatura de 27 graus, por exemplo, como que eu vou saber qual é o volume de 1 mol de gás em 27 graus? Está aqui. Volume é igual ao número de mol, então depende do número de mol de gás que você tem, vezes uma constante R, vezes T, dividido pela pressão. Então o volume ocupado depende de nRT sobre P, número de mol, constante R, T, temperatura em Kelvin, P, pressão. O meu valor da constante R está dado aqui, 0,082 litro vezes atm, Kelvin vezes mol. Por isso a minha temperatura aqui tem que ser em Kelvin, ó. Na minha unidade tem Kelvin. Então temperatura tem que ser em Kelvin. Como que eu vou converter graus Celsius para Kelvin? Dando um plus aqui, ó. A minha temperatura em Kelvin, TK, é igual a toque, temperatura em graus Celsius mais 273. Então TK é igual a toque mais 273. E aí você consegue calcular o volume para diferentes temperaturas que não sejam na CNTP. Para pressões diferentes, também você aplica aqui para fazer os seus cálculos, beleza? E agora tem uma pergunta interessante. Massa da tabela periódica. Por que a massa da tabela periódica, muita gente me questiona, fala, pô, isso aqui é quantas vezes um átomo é maior, quantas vezes uma molécula é maior que o meu padrão de medida? Mas por que, muita gente aqui me pergunta, que na tabela periódica eu tenho valores quebrados de massa e não valores inteiros? A massa da tabela periódica, ela considera os isótopos, certo? Ela considera a massa dos isótopos. O que são isótopos? São elementos com o mesmo número de prótons que diferem no número da massa. Então eles mudam a massa e depende da incidência de cada um deles. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, para a gente calcular. Então eu peguei um átomo hipotético A, e esse átomo tem uma massa de 40 U, certo? De 40 U, e a incidência dele é de 80% na natureza. 80% de todos os átomos A. 80% de todos os átomos do meu elemento A correspondem ao isótopo que tem a massa de 40 U. Os outros 20%, vou chamar de A', só para diferenciar, eles têm uma massa de 42 U. Então os outros 20% de A é o isótopo que tem uma massa de 42 U. E aí eu quero saber como é que eu vou determinar a massa média do meu A para eu não ter. A tabela periódica não vai trazer cada isótopo com a massa. Ele traz a média de todos os isótopos para a gente poder trabalhar e facilitar a nossa vida. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar a massa de A e considerar o quê? A massa do meu isótopo A'
vezes a incidência dele, quanto ele aparece, então ele representa 80% de todos os átomos do elemento A, mais a massa do meu outro isótopo do elemento A, que está marcado aqui como A', então 42 U vezes 20%, que representa, dividido pelo total, que é 100%. Então eu vou ter aqui uma massa média de A igual a 40,4 U. Então a massa atômica do A em média ela é 40,4 vezes maior do que a massa padrão do carbono 12. Então por isso que aparecem valores quebrados, porque os elementos não existem somente um tipo deles, eles têm variações nos seus isótopos. E essa consideração, ela aparece na hora de colocar na tabela periódica. Então por isso eu tenho valores quebrados. Beleza, galerinha? Eu espero que eu tenha ajudado vocês pra caramba com essa aula. Eu vou sair da tela para você poder tirar um print do quadro inteiro se você quiser. E até a nossa próxima aula. Fui!